Hum, que coisa mais interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre febre amarela para uma aula que eu estou montando sobre conservação ambiental. E sabe o que eu descobri? Segundo o médico português João Ferreira da Rosa, a primeira epidemia de febre amarela conhecida no Brasil ocorreu no estado de Pernambuco. Sabe quando? Em 1685. Só na Bahia, nas décadas de 1680 e 1690, cerca de 900 casos de óbito ocorreram em decorrência da febre amarela. Dados abertos da Secretaria de Saúde indicam que entre os anos de 2017 e 2018, 483 mortes foram contabilizadas pelas complicações da febre amarela. É um assunto muito sério e a gente precisa se prevenir. Por isso eu convidei alguns amigos da Universidade de Brasília para contar mais sobre isso. Veja só o que eles me contaram. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que ela é transmitida por mosquitos vetores de diferentes espécies que transmitem um vírus. Desses mosquitos existem duas espécies, a Aedes aegypti e a Haemococcus e os sabetes. O Aedes aegypti ele atua no ciclo urbano da doença, que é quando o homem é o único hospedeiro possível. Já no ciclo silvestre, que é quando atuam o Haemococcus e os sabetes, o macaco primata é o único hospedeiro possível, um dos principais. Como é uma doença muito rara de acontecer, a notificação dela tem que ser imediatamente após o diagnóstico ou em 24 horas após o primeiro suspeito. Os sintomas incluem febre súbita, calafrio, dor de cabeça intensa, dor nas costas, dor no corpo em geral, náusea ou vômito, fadiga e fraqueza. É importante destacar que a maioria das pessoas apresenta melhora rápida desses sintomas, mas após esses sintomas iniciais, cerca de 15% dos infectados, após um curto período de tempo assintomático, passam a adquirir a forma grave da doença, que pode gerar hemorragia, choque e insuficiência dos órgãos, icterícia e febre alta. A febre amarela está distribuída geograficamente de maneira endêmica em áreas silvestres, como na floresta amazônica e no cerrado brasileiro. Já no restante do país, o vírus se transmite de maneira sazonal, com a maioria dos casos ocorrendo entre os meses de dezembro e maio, que é o período mais chuvoso do território brasileiro. A combinação dos fatores, a baixa cobertura vacinal, moradia próxima ao habitat de animais produtores do vírus, juntamente com alta pluviosidade e uma falta de vigilância sobre a água parada, são determinantes para a disseminação do vírus da febre amarela. Com essas informações em mente, a vigilância e o monitoramento se tornam essenciais e cruciais para o controle epidêmico do vírus. Dessa maneira, assim que você sentir alguns sintomas da febre amarela, procure o posto médico mais próximo. As mudanças climáticas e ambientais têm efeito direto na ocorrência de casos de febre amarela. Isso porque o aumento da temperatura e umidade podem causar desequilíbrios ambientais, resultando em alterações na dinâmica de transmissão da doença. Desmatamentos podem afetar a distribuição espacial e populacional dos vetores e hospedeiros, aumentando a possibilidade de contato com o mosquito transmissor do vírus, elevando assim os riscos de surtos e epidemias. A degradação e fragmentação de ecossistemas florestais pode ter impactos negativos à saúde coletiva. Outro ponto é o de que o ambiente silvestre é o principal habitat de macacos, que são importantes para o ciclo silvestre da doença. Assim como os seres humanos, os macacos são apenas hospedeiros e amplificadores da doença, ou seja, eles não transmitem febre amarela para nós. O adoecimento deles é um sinal de alerta para a ocorrência de febre amarela e orienta as campanhas de vacinação e permite também que perfis epidemiológicos sejam traçados para que medidas de prevenção e controle sejam tomados. Daí a importância de políticas públicas de conservação e manejo ambiental, para que assim a saúde coletiva seja garantida e previna a disseminação da doença. Olá,
Eu irei falar sobre a saúde, mais especificamente os casos de febre amarela e a cobertura vacinal. Ao decorrer da apresentação, vocês verão alguns gráficos. Então, o gráfico 1 ele corresponde à distribuição dos casos de febre amarela no Brasil no período de 2017 a 2021. Foram somados todos os casos em todos esses anos, no caso, os 5 últimos anos, né? Então, observa-se que a região sudeste, com 85,2%, e norte, com 6,8%, e centro-oeste, com 5,3%, nessa ordem, apresentaram maior ocorrência de casos por febre amarela. Em contrapartida, as regiões sul, com 2,2%, e norte, com 0,5%, têm um menor percentual. No próximo gráfico, conseguimos observar melhor a distribuição desses casos. Outro dado interessante é que esse gráfico de pizza, de rosca mais especificamente, ele demonstra a distribuição dos casos segundo o sexo. Então, observamos que a doença ela tem a maior prevalência em indivíduos do sexo masculino, com 82,7%. No que se refere à forma de prevenção, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a doença e evitar a transmissão. E, para isso, torna-se necessário e importante vacinar 80% ou mais da população em risco. E no Brasil, a imunização ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e é recomendada para todas as pessoas a partir de 9 meses de idade que vivem ou visitam áreas de risco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, recomenda-se apenas uma dose para proteger o indivíduo pelo resto da vida. No entanto, a partir de 2020, o Ministério da Saúde oferece reforço para crianças de 4 anos de idade. O próximo gráfico demonstra os casos e a cobertura vacinal, segundo a região. Considerando a região sudeste, com maior ocorrência de casos pela doença, a cobertura vacinal corresponde a 71,36%, mantendo-se abaixo apenas da região sul, com 77,8%. É importante mencionar que em algumas áreas do Brasil não há recomendação para a aplicação do imunizante, por não apresentarem elevada incidência de casos da doença, ou seja, não corresponde a áreas de risco. Para o aumento da cobertura vacinal, ela pode ocorrer tanto através de campanhas e da participação da população nas campanhas de vacinação, através da conscientização da população e também da melhoria do acesso à vacinação. Uma ação unificada é importante para o combate à febre amarela por vários motivos. Em primeiro lugar, a febre amarela é uma doença que afeta tanto os seres humanos quanto os animais e é transmitida por mosquitos. Logo, é fundamental que as ações de prevenção e controle sejam mais abrangentes e envolvam tanto profissionais de saúde humana quanto veterinária e ambiental. Em segundo lugar, uma ação unificada permitiria uma melhor compreensão dos fatores de risco e das dinâmicas de transmissão da doença, permitindo a implementação de medidas mais eficazes de prevenção e controle. Além disso, One Health também permite o uso de recursos e conhecimentos especializados de diferentes setores, o que é crucial para o combate à febre amarela, já que a doença é influenciada por fatores ambientais, biológicos e sociais. One Health é importante para a proteção da saúde pública e para garantir a eficácia da prevenção e do controle da febre amarela. Não minimize a importância da prevenção através da vacinação. Mantenha as medidas de proteção individual e coletiva para evitar a disseminação da febre amarela. Eu convido você a estar atento e a seguir todas as recomendações de saúde para se proteger e contribuir evitando a disseminação dessa doença. Juntos, somos mais fortes.